Há aqui um conjunto de questões que foram colocadas que eu acho que merecem reflexão. A primeira é, nós temos que contrariar naquilo que é o contacto com os trabalhadores esta ideia de que a culpa da produtividade, e foi aqui um bocado traduzido nas diferentes intervenções, a culpa da suposta falta de competitividade do nosso país é dos trabalhadores, não é? O Manuel Duarte dizia, a culpa não é dos trabalhadores, e não é, objetivamente. A culpa é da organização do trabalho. É o facto de 80 e tal por cento dos patrões portugueses terem menos do que o 9º ano de escolaridade. É o facto de termos um conjunto de problemas de que é a eletricidade, é as comunicações, é o preço dos combustíveis. Há um conjunto de fatores, há um conjunto de problemas que resultam dos nossos problemas de competitividade que efetivamente não passam pelos trabalhadores e não passam pelo agravamento da exploração de quem trabalha. E isto é que é preciso dizer e massacrar com exemplos. A França é considerada, de acordo com os dados da própria OCDE, um dos países mais competitivos do mundo, e da Europa é com certeza dos mais competitivos. O que é que acontece? Tem menos horas de trabalho por semana, os portugueses, tem maior rigidez laboral, de acordo com a própria OCDE, e tem salários substancialmente maiores que os portugueses. Portanto, e são mais competitivos, muito mais competitivos. Portanto, colocar no fator trabalho, nos trabalhadores, os problemas da competitividade, essa é que não. E não pegar. E não permitir que isto seja transmitido como mensagem, porque há muita facilidade, nestes momentos de crise, não é? Facilmente o capital, o sistema capitalista conseguiu transferir a culpa da crise não para quem especula, não para a banca, não para os grandes grupos económicos que provocaram esta situação, recebe o subsídio de desemprego, ou para a pessoa que recebe o rendimento social de inserção. Esse é que é o culpado da crise, porque toda a gente tirou a culpa para essas pessoas. Porquê? Para desviar as atenções claramente das culpas dos grandes grupos económicos e quem efetivamente provocou esta crise. E portanto nós temos que recentrar este debate. É evidente que há aqui uma questão central no que diz respeito aos direitos, e eu concordo com aquilo que foi dito, que é a questão dos contratos coletivos de trabalho. A ofensiva é gigantesca. E há esta coisa, esta contradição. Eles dizem sempre que respeitam a contratação coletiva, não é? E enchem a boca, a contratação coletiva, a concertação social, etc, etc, etc. Chega a hora de falarmos de mais meia hora de trabalho, o que é que diz a lei? Mais meia hora de trabalho impõe-se sobre a lei e sobre os contratos coletivos de trabalho. Que respeito é este? Então, se patrões e trabalhadores acordaram livremente, ninguém estava a apontar uma pistola à cabeça de ninguém, pela luta do terreno, a luta de classes, eles chegaram ao acordo que nos contratos coletivos de trabalho são 8 horas de trabalho por dia e 40 horas por semana. Que direito é que tem o governo agora de impor aquilo que foi livremente acordado? Se qualquer um de nós chega a acordo relativamente a uma matéria, não é, que tem a ver com as condições de trabalho, agora não pode ser por via da lei, não é, sobreposto aquilo que foi livremente acordado. E esta é uma questão central. Porque eles não querem permitir. Porque eles sabem que, se forem por via da contratação coletiva, vão ter a resistência dos trabalhadores e a capacidade da luta. E por isso querem, por via da lei, atropelar tudo que é acordo e contrato coletivo de trabalho. E isso é, efetivamente, na nossa opinião, inconstitucional. Já lá vou à questão constitucional, que é mais complexa. Dar nota de que nós tivemos 2 momentos históricos. O primeiro momento histórico foi a luta das 8 horas de trabalho por dia, e eram 48 horas de trabalho por semana, havia apenas um dia de descanso. Depois, mais à frente, em 96, salvo erro, em pleno governo de Cavaco, é que se deu a luta e conseguiu-se, aqui foi referida, a luta para estipular as 40 horas por semana. Ora bem, o que está em causa é tudo isto, não é? Porque seja mais meia hora de trabalho por dia, seja acumular num banco de hora para trabalhar mais um dia de graça para o patrão, são estes direitos que estão em cima da mesa, que estão claramente comprometidos. Meia hora, aqui esta expressão que eu percebo, pode parecer pouco, e por isso é que nós temos sempre a necessidade de colocar, são 2 horas e meia por semana, 10 horas por mês, 16 dias de trabalho por ano, para que se perceba realmente esta matéria. Mas importa também dizer uma outra coisa, é que eles sabem muito bem que alargar mais meia hora de trabalho por dia, nós hoje sabemos que há muitos trabalhadores que trabalham muito mais que as 8 horas de trabalho por dia e não recebem nenhum. Que não recebem trabalho extraordinário, trabalho suplementar que deviam receber. Ora, o que é que eles querem fazer? Legalizar aquilo que é ilegal. Para quê? Para permitir que o abuso e a ilegalidade vá mais além. Isto é, se 8 e meia
é o modal, então trabalhas de 9h30 sem receber um cêntimo a mais. E, portanto, isto é a perspectiva de alargar a exploração e alargar o abuso, que está colocado em cima da mesa. E, portanto, é preciso também termos consciência. Portanto, meia hora não é só meia hora que está em cima da mesa. Nem de longe, nem de perto. É tudo que vem depois de arrasto com todas as consequências que há. Há patrões a dizer que a meia hora já está aprovada e não está nada aprovada. Ainda nem sequer, na Assembleia da República há meia dúzia de dias, ainda nem em discussão pública está. Nós consideramos que até, no que diz respeito a esta questão da destruição de emprego, o Governo veio com a história e diz que na proposta de lei de mais meia hora há uma cláusula anti-abuso. Isto é, os patrões não podem despedir. Mentira. O que está na proposta de lei do Governo é que o patrão não pode promover despedimentos coletivos, o que é uma contradição. O despedimento coletivo é quando se está numa fase em que não há produção, há uma redução brutal da atividade da empresa em que é preciso promover um despedimento coletivo. Portanto, não poderia trabalhar mais meia hora porque não a tem, por um lado. Mas a lei excepciona que a empresa não pode recorrer a mais meia hora de trabalho se promover um despedimento coletivo ou se promover uma outra exceção que é do despedimento, não é o individual, é um despedimento por extinção de postos de trabalho. Ora bem, o que é que acontece? E as outras formas de despedimento, onde é que ficam? Um patrão pode utilizar a meia hora e rescindir por mútuo acordo, com aquelas rescisões que nós sabemos que são forçadas. Pode acabar com os contratos a tempo. Pode acabar com o trabalho temporário dentro da empresa. Pode até promover despedimento individual. Nada o impede. Portanto, ele pode, e depois com a alteração à lei da inadaptação, que visa facilitar o despedimento, ele pode despedir individualmente uma série de trabalhadores e aplicar na mesma meia hora. E, portanto, esta meia hora de trabalho a mais significa, efetivamente, uma ameaça de destruição líquida de postos de trabalho que está colocada em cima da mesa e que a CGTP quantifica em 196 mil postos de trabalho que podem ser destruídos a nível nacional. E, portanto, temos desastre económico. Já temos mais de 1 milhão de desempregados. Já temos desemprego que chega e que sobra. O nosso problema não é necessário, não é claramente de criar mais desemprego, mas é este o caminho que estamos confrontados. 2 notas. O Diniz coloca a questão dos direitos constitucionais. É possível contrariar, é preciso que os trabalhadores resistam. E resistam também depois com a via do recurso aos tribunais, dizer que esta medida é ilegal e é inconstitucional. Nós, comunistas, temos de ter consciência do que é o Tribunal Constitucional e as últimas decisões que foram tomadas pelo Tribunal Constitucional, que temos que respeitar, mas também temos que discordar profundamente. O Tribunal Constitucional tem uma composição. 3 juízes, salvo erro, são de carreira e depois o resto dos juízes do Tribunal Constitucional são nomeados. PS, PSD. E, portanto, são políticos. Depois, nós temos um problema, é que a última decisão do Tribunal Constitucional que diz respeito ao corte dos salários sobre a administração pública, o Tribunal Constitucional diz que sim, senhor, que é constitucional. Porquê? Porque estamos em crise. Porquê? Porque estamos no plano de emergência de ajuda internacional. É como se eles dissessem que, porque temos cá a Troika e que temos este pacto da degressão, nós podemos pegar na Constituição e deitar ao caixote de lixo, porque isto é que se prevalece. Porque estamos num cenário excepcional, a Constituição não se aplica. Isto é um desastre. Isto é deitar a Constituição no lixo, na minha opinião. E não pode ser. E, portanto, nós temos que ter consciência que a luta, para já, tem que ser no terreno. É na oposição concreta dos trabalhadores, é na mobilização de todos os trabalhadores contra esta injustiça e este retrocesso ao século XIX no que diz respeito ao horário de trabalho, que é verdadeiramente inaceitável. Claro que se nos perguntarem, é inconstitucional? Claro que é inconstitucional, naquilo que é o espírito da Constituição. Agora, o problema é que nós temos muito respeito pela Constituição no nosso país. Desde o Governo, começando no Governo e terminando no Governo, que tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir a Constituição. E terminando no Presidente da República, que tem esta obrigação também. E, portanto, nós temos hoje, claro que dizer que é inconstitucional e afirmar, não temos dúvidas nenhuma quanto a isso, mas não ter esperanças que é por via judicial que vai combater este abuso. Vai ser a luta dos trabalhadores que vai impedir este abuso e que vai, naturalmente, fazer face a esta matéria.